Olá, eu sou a Cris Haig, esse é meu canal. Eu agradeço a sua presença aqui, você é bem-vindo, bem-vinda. Eu quero te pedir para me ajudar a fazer o canal, para que você deixe o seu like. Se desejar, deixe um comentário, mas o mais importante, que você compartilhe com alguma mulher que você acha que vai ser abençoada com esse áudio, com esse vídeo. Eu peço que você me ajude a levar essa mensagem de esperança. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre situações difíceis que nós não podemos fazer nada. E eu tenho aprendido que é nessa hora que Deus pode fazer tudo. Eu quero falar um pouco com você sobre Ana. Se você é uma mulher cristã, provavelmente é, se você está inscrita aqui ou se você recebeu esse áudio, você deve ser uma mulher cristã e já ouviu falar de Ana. Conhece a história de Ana, que está no primeiro capítulo do livro de Samuel na Bíblia. Ana não podia gerar filhos e ela sofria muito com isso. Ela era o tempo todo provocada, afrontada pela outra esposa do marido, que gerava filhos e ela não podia. E observe que Ana só gerou um filho quando ela tomou uma decisão diante de Deus. Você vai observar que Ana não tinha filhos porque Deus não permitiu que ela tivesse. E por quê? Provavelmente Ana ia viver um grande milagre. Mas quando nós deparamos com uma situação impossível, nós não pensamos assim. Mas sabe, nós podemos aprender a olhar para o nosso impossível e ver a grande possibilidade de viver um milagre. Eu tenho aprendido isso, já vivi milagres, mas não tinha a visão que eu tenho hoje. Nós normalmente valorizamos mais a dificuldade, o problema, o impossível, do que aquilo que a palavra de Deus diz. E eu tenho aprendido que a palavra de Deus é viva, que nós temos que declarar o que a palavra de Deus diz. E se ela é viva, ela traz a existência, ela traz vida ao seu milagre, aquilo que você precisa, que só Deus pode fazer. A nossa fé tem que estar, exatamente neste momento, ela tem que estar ativa, porque o fácil nós podemos fazer. Aquilo que é difícil, que é impossível para nós, pode ser uma enfermidade, pode ser o desejo de gerar um filho. Tem tantas áreas onde nós precisamos de um milagre financeiro, familiar, muitas vezes um casamento que está sendo destruído e você pensa que não pode fazer nada. Mas o que você pode fazer é tomar uma posição. Eu quero ler aqui para você o versículo 6, que diz assim: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Assim acontecia já no versículo 7. Acontecia anualmente, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, Penina a irritava, pelo que chorava e não comia. Ela tinha motivos para isso. Mas a situação mudou quando, mesmo chorando, ela tomou uma decisão. E ela foi ao Senhor em oração. E vejam que depois que ela orou, eu não vou ler todo o capítulo para que o áudio não fique muito longo,
Mas vejam o que aconteceu no versículo 18. Disse ela ao sacerdote: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi de caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Isso aconteceu com uma oração. Só uma oração, e o semblante dela já não era mais triste. Mesmo Eli tendo confundido a atitude dela, porque ela estava balbuciando palavras e chorando muito quando orava, ela nem ficou ofendida, porque ele pensou que ela estava bêbada. Uma oração mudou a postura de Ana diante do problema. O problema ainda existia. Mas quem foi que mudou? Ela. E quando ela mudou de atitude, quando ela decidiu se colocar diante de Deus e fez um voto com Deus, o que aconteceu? Ela ficou grávida de Samuel. E a importância de Samuel, na Bíblia, você pode ler. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando o nosso impossível parece um monstro no nosso caminho, na nossa frente, nos faz chorar, nos faz sofrer, faz com que nós tenhamos vontade de desistir, faz com que nós nos sintamos desanimadas, desmotivadas. Essa é a hora de reconhecer que o nosso Deus pode e que Ele faz, e tomar uma posição, a posição de crer, de confiar que Ele está ouvindo a nossa oração e que Ele vai fazer. E ela deixou a tristeza. Eu vejo aqui que quando o semblante dela já não era mais triste, ela foi ali visitada pelo Senhor. Ela sentiu a presença de Deus. Ela se sentiu fortalecida, consolada. É o que a oração faz nas nossas vidas. Então eu quero te dizer que se você está vivendo uma situação parecida, eu não sei qual é o seu impossível, mas eu tenho aprendido que todas nós, mulheres de Deus, que temos uma situação que para ser resolvida é só um milagre, eu quero te informar que Deus quer que você tenha uma grande experiência com Ele. Deus tem esse milagre para você e para mim. Que nós possamos ter uma postura diante de Deus, ainda que chorando. Porque Ana chorava, não comia, fazia exatamente o que Penina queria, ver ela triste, arrasada. Mas depois ela mudou de atitude. E ela comeu, ela se alimentou, ela confiou. Nós temos que estar dia a dia preparadas para o milagre, né? Nos alimentarmos da palavra de Deus, nos alimentarmos daquilo que Deus fala conosco, nos alimentarmos daquilo que nós aprendemos do Senhor. E eu quero repetir aqui, eu tenho aprendido a falar a palavra de Deus, a declarar a palavra de Deus. Porque quando nós falamos é impossível, eu não acredito, comigo não acontece, não é a palavra de Deus que nós estamos falando, nós estamos falando a palavra que o inimigo coloca na nossa mente. Nós estamos falando a palavra dele. E a palavra dele também tem força, também tem poder. Nós temos que fazer a escolha certa, porque palavras são sementes. Concluindo, eu quero te dizer que o nosso impossível nos qualifica para o milagre. Eu já vivi isso. Quando você já fez tudo, quando você está esgotada, quando você está cansada, quando você não tem mais forças, e você tem a certeza que aquilo que você podia fazer, que estava nas tuas mãos, você fez tudo, entrega. Entrega e se alimente. Se alimente, levante, se cuide, se alegre e confie. E aí você pode me dizer, pensar aí com você mesma. Cris, você fala isso porque você não sabe o que eu estou passando.
Realmente eu não sei. Mas não pense você que eu também não tenho impossíveis. O que mudou foi a minha postura diante do impossível. Eu tenho certeza que se aquilo que você quer, que te parece impossível, que você precisa, é lícito, é uma das promessas de Deus, se levante, se alegre, mude o seu semblante, porque você é uma candidata ao milagre de Deus e eu creio que Ele vai fazer. Eu desejo que Deus te abençoe, te fortaleça, que Ele encha você do Espírito dEle e que você mude a sua fala, comece a falar a palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz, ela move e palavras são sementes. Nós estamos cansadas de ouvir isso e muitas vezes erramos, falando contra nós mesmas. Não existe impossível para Deus, não é isso que a palavra diz? Não existe nada difícil para Deus, não é isso que a palavra diz? Então é isso que nós declaramos, é isso que nós cremos, que não existe impossível. Eu desejo que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso, uma semana cheia de vitórias, de fé, de esperança, que você se alegre, que você se alimente, que você se cuide, que você pense, que você fale, que você sinta, que você tenha ações como quem já recebeu o milagre de Deus. Deus te abençoe.